Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema, dando continuidade à série que a gente fala sobre a Primeira República ou República Velha. Nós vamos falar sobre o movimento messiânico. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esquece de dar essa moralzinha pra gente, tá? Não deixa também de dar aquela velha curtida e também, ainda assim, ativar as notificações, porque isso é fundamental para a continuidade do nosso canal. Valeu! Sem mais delongas, vamos hoje começar falando sobre o conceito de movimentos messiânicos. A própria palavra já lembra, a questão do Messias. Nesse primeiro momento da República Brasileira, nós tivemos alguns movimentos sociais que tiveram a forte influência da religiosidade. Então, o seu líder, aquele que vai representar os seus seguidores, ele era considerado um salvador, ou seja, um Messias, tá? Por isso daí sim ser chamado de movimentos messiânicos. Quais são os movimentos messiânicos que nós vamos abordar hoje, Júnior? Os mais importantes da Primeira República, tá bom? Quais foram? A gente vai falar um pouquinho sobre Canudos, sua formação, quem foi Antônio Vicente Mendes, ou mais conhecido como Antônio Conselheiro. Vamos falar também sobre o Contestado e lembrar do movimento do Juazeiro do Norte, do meu padrinho Padre Cício, e também falar um pouquinho dos cangaceiros. Opa! O cangaço no Nordeste, Júnior, foi um movimento messiânico? Não foi um movimento messiânico, logicamente que não. Ele é enquadrado como bandidismo social, tá bom? Mas há quem diga que os cangaceiros tiveram um papel fundamental, tá? Há quem diga também, ainda assim, que os cangaceiros, o próprio Lampião, o Antônio Silvino, o Curisco, dentre outros, poderiam ser Robin Hoods do Nordeste ou do sertão nordestino. Bem, vamos lá. A Guerra de Canudos. Primeira coisa, quem foi Antônio Conselheiro? A história fala que Antônio vivia no Ceará e teve algumas profissões, mas se envolveu com a grande dívida, não podendo pagar, saiu do Ceará, perambulando pelo sertão nordestino até chegar à Bahia, tá? E nesse meio termo aí, nesse caminho, ele saiu dando conselhos, ganhando adeptos, ganhando seguidores, assim também como fazendo mutirões para reformar igrejas, fazer ajudar pequenos agricultores, ainda assim também construir muros em cemitérios, coisas desse tipo. Essa é a história oficial. Mas os fofoqueiros de plantão falam que, na verdade, Antônio Conselheiro levou um velho pá de chifre no Ceará e aí saiu perambulando, dando conselhos, como eu já havia falado, até chegar à Bahia e montar o Arraial de Canudos, que no primeiro momento, inclusive, foi chamado de Belo Monte, tá? E eu sempre digo, galera, vocês sabem disso, vou dar uma dica: Gaia é igual a derrame, quando não mata, aleija. Bem, fica aí a brincadeira. O fato é que ele saiu do Ceará, ele era cearense e saiu peregrinando, dando conselhos, e também fazendo alguns mutirões, chegando à Bahia. Quando ele chega à Bahia, ele vai montar uma comunidade, comunitarista, ou seja, cada um trabalhava em prol do coletivo, tá? O Arraial de Belo Monte foi criado numa região próxima, às margens do rio Vaza Barris, certo? E lá, na verdade, viviam várias pessoas, desempregados, negros, caboclos, índios, alguns profissionais liberais também. Há quem diga que existiam professores lá que eram desempregados. Bem, o fato é o seguinte, que Antônio chega com a proposta de criar uma comunidade que não precisasse pagar impostos.
ou seja, uma comunidade autossuficiente. E ele começa a incomodar, né, as pessoas dessa região. As primeiras pessoas que ele começa a incomodar, sim, foram os coronéis. Por quê? As pessoas começaram a sair das fazendas, onde sofria muito com esses coronéis, né? A gente falou um pouquinho na aula passada sobre o coronelismo. Eles sofriam muito e eles começaram a migrar. Outra coisa, Antônio Conselheiro, ele era contra a separação da igreja e do Estado. Na verdade, ele fazia reinterpretações sobre a Bíblia e a igreja criticava Antônio Conselheiro. Então a gente consegue perceber que várias instâncias começaram a não se sentir confortável com Antônio Conselheiro, tá certo? E aí o que acontece? O governo federal vai dizer que Antônio Conselheiro era o inimigo da República, vai dizer que ele era um fanático, vai dizer que ele era um monarquista e que, partindo desse princípio, Canudos deveria ser acabado. Canudos resistiu a várias investidas, tá certo? Na verdade, a 3 investidas. Na quarta investida, só na quarta investida, Canudos caiu. Antônio Conselheiro, né, foi morto e depois de morto, ele foi decapitado. Há também quem diga, aquela velha fofoquinha, que hoje eu tô fofoqueiro, hoje eu não tô historiador, hoje eu tô fofoqueiro, que Antônio Conselheiro, fugindo, né, do exército, porque na verdade foram forças federais que acabaram com Antônio Conselheiro, tá? Ele acabou desidratando, ele acabou morrendo de diarreia, tá certo? Mas a versão oficial fala que ele foi morto em combate e que depois que ele já estava morto, sua cabeça foi decapitada, porque deveria ser estudado a cabeça de Antônio Conselheiro. Engraçado é pensar que essa seria a justificativa, mas que era uma prática. A gente vai ver, quando daqui a pouco começar a falar sobre o cangaço, quando o Lampião, Maria Bonita e os seus cangaceiros foram pegos, o que aconteceu com ele? Isso já na década de 1930. Eles foram decapitados e mais, eles foram expostos em vários museus no Brasil, tá certo? Então, se você olhar aí, com certeza, na internet da vida, ou até em alguns livros didáticos mesmo, livros de forma geral, você vai perceber que as cabeças dos cangaceiros foram visitadas ou acabou visitando vários museus no Brasil. Então, será que arrancaram a cabeça de Antônio Conselheiro para estudar? Logicamente que não, só foi uma desculpa para toda essa situação. E aí a República acabou com o inimigo dessa República. Belezinha? Vamos embora. Qual é o próximo movimento messiânico, Júnior? Sim, o Contestado. Guerra do Contestado se deu entre o estado do Paraná e Santa Catarina, tá? E a lógica, né, vai ser muito parecida. Não, eles não queriam formar uma comunidade independente, autossuficiente, não, mas eu estou falando a lógica de ter um líder considerado um messias. A região do Contestado, como eu já falei, ficava entre o Paraná e Santa Catarina. E veja só vocês que o governo federal decidiu fazer uma estrada, ou melhor, uma linha férrea nessa região, cortando exatamente essa região do Contestado. Logicamente, para passar uma linha férrea, a empresa Brasil Railway Company teve que desocupar várias pessoas. E aí surge a figura do monge José Maria, que também, assim como Antônio Conselheiro, foi morto em combate, tá? E os seus seguidores depois tiveram que desistir da proposta. A Guerra do Contestado, ela perdurou de 1912 até 1916. Então não esquece, tem a ver também com a luta de terras. Esse é um ponto em comum, tanto do Contestado quanto da Guerra de Canudos, tá certo? Eu falei para vocês também que ia lembrar um pouquinho sobre Padre Cícero Romão Batista, conhecido aqui no Nordeste como Meu Padim Padre Cício. Há quem diga que ele também criou um movimento, né, o qual fundou o Juazeiro do Norte, que tem muitos seguidores até inclusive os dias atuais. No contexto da Guerra de Canudos, o presidente mandou forças federais para acabar com Canudos porque houveram boatos
que falavam que os seguidores de meu padim Padre Cício iriam apoiar Antônio Conselheiro. Então ele agilizou esse desfecho de Canudos, beleza? Para a gente terminar esse vídeo de hoje, para também não ficar muito extenso, como eu falei para vocês, o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre detalhes importantes desse movimento messiânicos, e a gente está trazendo também para vocês um pouquinho sobre os cangaceiros, o cangaço no Nordeste. Detalhe, nós temos dois momentos diferentes do cangaço no Nordeste brasileiro. No começo, o cangaço ele era um cangaço dependente. Na verdade é o seguinte, jagunços, né, sertanejos que ganhavam dinheiro para fazer trabalhos para os coronéis, para os latifundiários da vida do Nordeste. Então é como se eles fossem mercenários. Só que depois surge o cangaço independente. Esses não. Esses viviam para fazer saques, para fazer justiças com as próprias mãos, né, sempre correndo dos policiais, os quais eles chamavam de volantes, tá certo? A imagem que se tem de Lampião, do seu bando, de Maria Bonita, dentre outros, é uma imagem de bandidismo social. Mas, como eu já falei logo no início do vídeo, há também quem defenda que Lampião roubava dos ricos para entregar aos pobres. Seria aí esse Robin Hood do sertão nordestino, tá bom? O fato é que essa segunda leva de cangaceiro, né, ou de cangaceiros, né, foram exterminados, isso na década de 1930, mais especificamente em 1938, tá certo? E como eu também falei que era uma prática a questão da degola, se a gente olhar direitinho, quantos e quantos líderes de movimentos sociais no Brasil foram degolados? Zumbi, Antônio Conselheiro, o próprio Tiradentes, né? E com os cangaceiros não foi diferente, tá? Eles foram mortos, foram executados, tá certo? E as suas cabeças foram degoladas. E mais, um detalhe bem sórdido, elas foram expostas em vários museus do Brasil. Lembro-me como se fosse hoje. Fui conhecer um museu aqui às margens do Rio São Francisco, na cidade de Piranhas, salvo engano, Alagoas, Sergipe, não sei, às margens do Rio São Francisco. E lá existia um museu pequeno, mas que foi o primeiro lugar onde essas cabeças de Lampião, Maria Bonita e os seus cangaceiros foram expostos, tá certo? Então fica a dica aí de 3 movimentos messiânicos, né, que surgiram na Primeira República do Brasil, né, em final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Falei para vocês sobre Canudos, falei para vocês sobre Contestado e também falei para vocês sobre o movimento de Padre Cícero Romão Batista, conhecido como meu padrinho Padre Cícero no Ceará, ou mais especificamente no Juazeiro do Norte, assim também como o bandidismo social de Lampião e os seus cangaceiros. Lembrando que quando Lampião foi capturado, exterminado, degolado e expostos em vários museus, ainda tivemos continuidade desses cangaceiros. Surgiu ali a imagem de Curisco, tá? Curisco foi, na verdade, o cara que deu continuidade ao cangaço no sertão. Mas aí, depois da captura de Napoleão, do seu bando, esse cangaço nordestino, ele ficou enfraquecido. E Curisco também logo foi pego e também foi exterminado, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, porque isso é fundamental. Fica a nossa dica de hoje. Esquece também não de dar esse like e também ativar as notificações. Beijo do gordo para vocês e até a próxima.